Olha, Deus, ele é presente, muito vivo e sempre está bem atento ao que nós conversamos com ele. Mas é necessário que a gente busque a comunicação com Deus e isso vem através da oração. Você está buscando um milagre ou um milagre em sua vida? Vamos orar. Jesus amado, poderoso, glorioso, Deus maravilhoso, agradecendo pela tua presença, Senhor amado, aqui no nosso meio, agradecendo pelos teus feitos, tem sido tudo muito perfeito, agradecendo, Senhor, pelas tuas misericórdias, pois não somos dignos nem do Senhor ouvir a nossa oração, mas que presente maravilhoso e perfeito é o Senhor ter nos dado essa oportunidade de estarmos nós falando contigo. Te agradecendo, Senhor, por mais um dia, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado para podermos consertar os nossos erros e fazermos o melhor do que o que temos feito. Senhor, te pedindo que o Senhor venha a nos mostrar, nos instruir e nos direcionar ao caminho que o Senhor determinou de propósito na vida de cada um de nós. Que o Senhor trabalhe no nosso interior, que o Senhor nos faça pessoas melhores, que o Senhor trabalhe na nossa fé, que o Senhor nos leve ao temor a Ti, que é o princípio de toda a sabedoria. E estamos aqui te pedindo o milagre que necessitamos em nossa vida. E que o Senhor nos conceda, com a sinceridade que o Senhor tem nos instruído dentro do poder da Tua palavra, para que a gente alcance toda a boa obra que o Senhor determinou em nossas vidas. Te agradecendo por todas as coisas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No livro de Lucas 7, não é? Agora, versículos o 11 e o 12. Está falando aqui agora sobre o filho, né, da viúva de Naim. E aconteceu o quê? No dia seguinte, logo após a cura, né, do servo do centurião, Jesus, foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, portanto, ele não tinha entrado ainda na cidade, mas ele foi se aproximando, né, dessa cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, e era viúva, e com ela ia uma grande multidão na cidade. Todas as vezes que eu leio essa passagem, o Espírito Santo toca muito o meu coração, porque vocês podem perceber, aquela mulher, de cara, a palavra já nos diz, era viúva. Naquela época, não é, as mulheres, elas eram totalmente dependentes dos seus maridos. E ela perdeu a proteção da sua casa, da sua vida, porque a presença do homem, do esposo, do marido, sempre foi tudo isso. Ela já era viúva, já tinha passado por um momento muito difícil de perda, não é, da vida do seu marido. E após isso, não retrata aqui a palavra o tempo, ela perdeu o seu único filho. Aí a gente reflete aqui, ela perdeu o seu marido, companheiro, não é? Amigo, sua proteção, perdeu o seu filho amado. Qual perspectiva de vida teria aquela mulher? Porque não tinha mais marido para ter mais outros filhos. Perdeu seu filho, não teria mais também herança desse filho casar, não é? E lhe dar netos. E como seria a vida dessa mulher? Muitas das vezes a gente fica questionando a Deus. Senhor, porque está tudo muito difícil, eu estou sofrendo muito, eu não vou suportar essa provação. E tendo nós algumas saídas. Mas aquela mulher não tinha saída alguma, porque ela perdeu tudo que ela tinha. Você não perdeu tudo que você tem. Ou se você chegou a perder tudo que você tem, Deus está contemplando o teu sofrimento. Mas esse sofrimento nós não podemos levar como bandeira para a nossa vida. Mas esse sofrimento ele tem que ser retratado, direcionado ao Senhor, que sente o que nós estamos sentindo e que nós temos que pedir a Ele que por misericórdia Ele faça alguma coisa em nosso favor. E o sofrimento daquela mulher tocou no coração de Jesus, porque ele adentrou aquela cidade e não foi por um acaso. Ele foi direcionado ali
para fazer o que estava determinado por Deus através da vida do seu Filho amado Jesus Cristo. Nada do que passamos é por um acaso. Nada do que Deus permite é por um acaso. Deus tem um propósito através de tudo isso. O teu sofrimento, o nosso sofrimento não pode ser um sofrimento para sucumbir à nossa vida. Mas o sofrimento que passamos e que Deus permite é para crescimento pessoal, não é? Individual e espiritual de cada um de nós. Para quê? Para que as pessoas possam ver que por mais difíceis sejam as situações e os momentos que estamos a passar, é igual às estações. Cada uma vem com o seu propósito, com a sua especificidade, mas para beneficiar a todos nós, e não para fazermos nós escolha do que queremos, mas nós temos que passar por cada uma das estações, porque assim foi determinado por Deus, e elas vêm com seus benefícios e também com as suas dificuldades, mas todos nós passamos e passamos bem. Bem assim são os momentos de alegria e os momentos de tristeza. E tudo isso nós temos que entregar a Cristo e Ele irá nos ajudar. E aquilo que está sendo difícil demais, Ele irá se encaminhar a nós e operará o seu grande milagre, se assim estivermos falando a Ele e sentindo diante dEle com sinceridade em nosso coração. Deus operará o grande milagre dentro da necessidade de cada um de nós. Creia! Jesus contempla todas as coisas. Não murmure, não reclame. Adore, agradeça e mostre a Deus que está sendo difícil. E no momento certo, Ele operará o grande milagre em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Você gostou desse conteúdo? Deixe o seu like, seus comentários. Compartilhe muito os conteúdos que mais tocaram o seu coração aqui no nosso canal. Não é inscrita? Inscrever-se a palavra. Você clica e vai ser o mais novo, a mais nova abençoada. Um sininho de notificações, você clica também para receber notificações de conteúdos novos. Domingo a domingo, 2 vídeos e 2 shorts. Deus falando diretamente ao seu coração. Fique com Deus, meus amores. Beijo.